Capítulo 1. Carta do noivo para a noiva, selada pela Trindade. Vem correndo ao meu encontro, pois quero que vejam que tu és a minha noiva, a única de sua mãe. Cantares 3:11. Certa noite eu tive um sonho profético. Neste, o varão de branco, Jesus, chegava em minha casa e me convidava a ir com ele para o casamento real no céu. Mesmo discernindo ser Jesus e Yeshua HaMashiach, minha alma temeu e eu disse a ele: mas eu já sou casada, e mostrava meu esposo. Jesus respondeu: o seu esposo permite a sua ida comigo. Novamente indaguei: mas e meus 2 filhos? Eles ficarão bem, disse-me Jesus. Olhei para eles que alegremente brincavam. Com receio da situação, perguntei a respeito do pastor terreno, ministério que dava-nos a cobertura e intercessão. E o varão de branco respondeu-me que ele também concordava com a minha ida. Direcionei o meu olhar para o pastor e o mesmo acenou com a cabeça, confirmando o sim. Observação: a razão no sonho do consentimento de meu esposo e do pastor terreno quanto ir com Jesus para o casamento real se deu dado que, posteriormente, tanto meu esposo quanto o ministério, igreja deste pastor citado, apoiaria a divulgação desta carta-livro. Então, Jesus me perguntou se eu queria ir naquele momento com ele. Pensei, um pouco assustada, e disse que não. Olhou para mim com um olhar penetrante e disse que na próxima semana voltaria para me levar. Ao acordar, meu coração palpitava fortemente. E então contei o sonho para o meu esposo. Por alguns instantes, achei que morreria na semana seguinte. Mas, para a glória de Deus, naquela semana fui convidada a entregar uma palavra num culto de uma igreja abençoada, localizada na cidade da Serra, no estado do Espírito Santo, no Brasil. E já no final daquele culto, no derramar do poder de Deus, que foi tremendo, eu não resisti e caí, dado a porção da glória celestial dispensada. Foi então, quando o pastor daquela igreja, tomada em línguas estranhas e interpretação, confirmou o sonho dizendo que eu seria em breve arrebatada aos céus. E realmente, o varão de branco voltou na próxima semana, como me disse que retornaria. E assim, eu fui arrebatada aos céus. E também, posteriormente, diversas outras vezes. Foram muitas experiências magníficas, dentre as quais estarei relatando aqui neste livro. Passado um tempo, o Espírito Santo revelou-me que me fora designada escrever uma carta do noivo Jesus para sua noiva, e que usaria minha mão e mente para receber as informações, as quais me foram passadas através de visões prolongadas, um tipo de arrebatamento de espírito no qual eu podia fazer parte da visão profética sem perder os sentidos físicos. Em todo instante, eu tinha consciência do que via e escrevia. Embora algumas vezes o meu corpo ficasse estremecido, muitíssimo, e até mesmo ficasse sem força para sequer me erguer. Então, fui direcionada pelo Espírito Santo a fazer um propósito, no qual, durante cerca de 3 meses, no ano de 2005, eu me predispus a reservar 3 horas por dia, exceto aos finais de semana, para ouvir a voz do Espírito Santo e escrever. Ao iniciar esse propósito, eu subi ao 3º andar da minha casa em Vila Velha, que estava em construção, e ao olhar para o céu, eu vi uma porta aberta entre as nuvens. Havia do outro lado da porta uma luz azul celeste. Bem próximo estava um grande anjo de branco, de cabelos dourados, porém sem asas. Esse anjo me chamava a olhar para aquela porta celestial. Fui conduzida em espírito até lá. Então, vi uma mão masculina linda. Era a mão direita de um nobre rei. O rei tinha um anel grosso de ouro com selo real. A nobre mão escrevia num papel de carta com a caneta de ouro extremamente valiosa. Ele escrevia: "A minha noiva, amada minha." Percebi que em rodapé daquele papel havia 3 gotas coloridas,
A primeira era amarela fluorescente, representando a glória de Deus. A segunda, no tom de fogo, representando o poder e o fogo do Espírito Santo. E a terceira, na cor vermelha, representando o sangue de Jesus vertido na cruz. Também vi que da mão do rei saíam várias faíscas de fogo em várias direções. Uma porta, representando a noiva imprudente, que estava aberta, se fechava, devido a estar cheia de grandeza, riqueza, luxúria, empáfia humana. E em outra porta, que representa a noiva fiel, a faísca entrava. E vi que esta carta-livro ia para as nações. E glórias a Deus, essa profecia já está se cumprindo em minha vida. Pude perceber também que as crianças do local onde havia a porta que se fechara, vinham em direção à porta da noiva fiel, ocorrendo a separação do joio do trigo. Nota: Deus está derramando pela terra reações espirituais mais fortes, porque ultimamente Satanás luta com mais intensidade devido à incredulidade humana no que tange às coisas de Deus. Para isso, utiliza-se de diversas estratégias, como os recursos tecnológicos, no qual é um campo fértil. O satanismo tem aumentado em número de adeptos. Satanás tem tomado o território dentro da igreja, e o povo de Deus muitas vezes tem estado apático. Muitos cristãos não estão assustados com as artimanhas de Satanás, porém pessoas possuídas pelo maligno só podem ser combatidas por pessoas cheias do Espírito Santo. Uma comitiva de anjos guerreiros. Presenciei chegando em minha casa uma comitiva de anjos guerreiros. Eles se posicionaram em continência ao Supremo Deus. Chegou então o ancião de dias, com sua capa branca e bordada, tendo ao seu lado Moisés e Elias. Eles estavam no meu quarto, na dimensão espiritual. Mateus 17:4, Salmos 18, 9 a 10. O ancião abriu um telão na parede e eu ouvi a voz de Deus. Os olhos de Deus são como chama de fogo, e a sua voz é realmente como estrondo de trovão. Então eu ouvi: é chegada a hora, tudo já está preparado no céu. Leia Lucas 21, 32. Então vi o Rei Jesus assentado no trono e senti a presença de Deus e do Espírito Santo nele e com ele. Vi também os 4 seres viventes sobrevoando em círculo sobre o trono. O Rei Jesus tinha 4 anéis de pedras preciosas, representando o amarelo a Deus Pai, o azul o Filho, o verde o Espírito Santo, e o 4º anel vermelho representa a aliança com a noiva fiel, que tem a aliança do sangue de Jesus, o noivo. Depois, eu fui arrebatada à biblioteca do céu. A palavra do Senhor em Apocalipse 1,19 diz: escreve as coisas que tens visto e as que depois dessas hão de acontecer. Naquele momento, meu espírito foi arrebatado ao céu e o Rei Jesus que estava comigo me levou pela grande biblioteca do céu. São paredes muito altas, contendo livros grossos e imensos. Sobre o meu colo foi então colocado um grande livro, que lembrava o livro dos Crônicas, onde estão os feitos dos reinos da terra. Tudo está selado e registrado. Cada livro só é aberto quando o Rei Jesus passa o seu anel real. Para sua meditação, leia Apocalipse 10, Apocalipse 7, 2a. Disse-me o Rei que as palavras desse livro selado foram designadas a mim para escrevê-las à sua noiva. E fez referência da palavra do trecho de Isaías 29, o que muito me surpreendeu. Diz assim: a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Versículo 13b. Por isso deixarei atônito este povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência do inteligente se desvanecerá. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor. Versículo 19 a 21. Os desorientados obterão entendimento e os queixosos vão aceitar a instrução. O trono da noiva fiel e a sala do tesouro do céu.
Presenciei um trono entre as nuvens. Eu ouvi: o que é que vês? Vejo um trono de ouro entre as nuvens, eu respondi. E o Espírito Santo respondeu: este trono é o da noiva fiel. Mas onde está a noiva? Por que tem tirado os adornos? Minha noiva não pode se corromper com as filhas de Jerusalém. Alertai. Depois me foi mostrada uma grande festa no grande salão do banquete. A noiva, linda, pura e adornada, dançava com os súditos do palácio real, que são convidados especiais do rei. Ela também dançava sozinha, e todos os demais convidados a admiravam e a contemplavam, dizendo: como ela é formosa! Ela tem um anel como o do noivo. O noivo, assentado no trono, contemplava cada passo, cada dança, e dizia: como és formosa, amada minha! És mais preciosa do que todo o rubi do reino. Então, o Espírito Santo me mostrou uma grande sala do tesouro, repleta de rubis e de outras pedras preciosas. Que salão magnífico! Quantas pedras! Nenhum reino desse mundo tem tantos tesouros guardados. São cerca de 1.200 andares, mas isso se discerne espiritualmente. E para baixo há muitas escadas a perder de vista. Eu me encontrava no primeiro andar, de cima para baixo, da sala do tesouro, que fica próxima à sala do trono. Havia em cada andar tesouros, pedras, coroas, além de anjos trabalhando. Quanta maravilha! O último andar, olhando de cima para baixo, se encerra no tabernáculo, já com o véu rasgado, e a escada que sobe começa no Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. Disse-me Jesus, na figura do ancião, do anjo guardião da sala do tesouro: tudo isso tenho guardado para minha noiva. Mas onde está a minha amada? Onde está o meu povo que tem amado e se encantado com os tesouros da terra? Veja Lucas 12, 33, 34. Tesouro que não equivale nem mesmo ao valor de uma dessas pedras. Um pecador que se arrepende vale mais do que os tesouros do mundo inteiro. Muitos homens se engrandecem e se autodenominam semideuses. São idólatras de si mesmos. Tiago 4,16. Vivem do império que construíram, usurpando o meu nome. Fiéis a mim por algum tempo, e às vezes até se esforçam, e por algumas vezes ouvem a minha voz. Mas no que tange ao se enriquecerem com os tesouros da terra, não me consultam, esquecem de minha palavra. Disse o Senhor: por que tens manchado suas vestes, igreja? Por que tens te corrompido? Estou a ponto de vomitar-te. Apocalipse 3,16. Não vês que tem sido tragado pelo sistema global terrestre? Sistema esse movido por agentes do anticristo? 1 João 2,18. Não andeis incrédulos e idólatras de si mesmo. Atentai para a nova era, sutil, porém devastadora. Não instigais o meu espírito. Não sejais vós defensores de vós mesmos, direcionados pela própria cobiça. 1 Timóteo 6,10. E mesmo assim, querem reter o meu espírito para vós, mas não é possível. Só habita em corações puros. Rejeito a corrupção. Rejeito a venda do nome do meu Filho Jesus, que um alto preço já pagou por vós. A unção do meu Espírito derramado a vós não pode ser comercializada. 1 Timóteo 6,10. Já designei os meus anjos às colheitas. Meu trigo já tem sido lacrado e selado com o número 777. Arrependei-vos, arrependei-vos. Mateus 23, 3. Percebi que no céu, entre as nuvens, havia 2 fileiras de anjos de branco tocando trombeta. O som vinha em direção à terra, como ondas sonoras circulantes, em tons de ouro. À frente, um grande anjo também com a trombeta, já preparado para tocar. Tudo estando já preparado. O céu aguarda. E o rei se levanta do trono. A grande porta está aberta. Ele vem. Ele já caminha em direção às nuvens. Os anjos já estão nas nuvens.
O Espírito Santo de Deus diz: noiva, onde estás? Por que estás ofuscada? Porque a outra imprudente tem estado em evidência? Suas lamparinas são artificiais e com o tempo apagarão. Onde está a tua luz, noiva? Por que não tens revelado a sua identidade? Tenho chorado por ti com gemidos inexprimíveis. E disse o noivo: minha amada, amada minha, menina dos meus olhos, deixe-me contemplar tua beleza. Por que se esconde atrás do véu? Por que tens andado amedrontada em revelar tua identidade à humanidade, se tens a reserva do óleo do meu espírito? Já adornei os teus cabelos, já te vesti com vestes brancas e bordadas em ouro fino. Zele por elas para que não sejam manchadas novamente. Tens o meu anel de autoridade. Te concedi minha capa vermelha de proteção. Mas onde deixaste os teus sapatos de ouro onde te dei? Porque deixaste serem roubados os teus sapatos. Acautelai, amada minha, veja por onde andas. Não pode misturar-te a noiva imprudente, nem conceder seus sapatos a ela. Por que estás ofuscada, amada minha? Amada, deixe-me curar as feridas dos teus pés, pois almejo imensamente beijá-los. E de atrás dos teus sapatos, pois precisa correr em alta velocidade. Eis que no meu reino tudo já está preparado para as bodas do Cordeiro. É chegada a hora do casamento real. Nota: a igreja sem os sapatos não pode pisar na cabeça da serpente, ficando assim sem direção. Leia Salmo 91:13. E vi então uma noiva linda, porém descalça, com os pés feridos, sem direção. Havia vários caminhos e a outra noiva imprudente a chamá-la, e era noite. O vento estava muito forte, mas havia luz sobre a cabeça da noiva de Jesus. Ela estava no centro de uma estrada e dali surgiam vários caminhos. Porém, ela deveria seguir o caminho invisível, a partir da sua cabeça, que a guiaria para o alto, não podendo seguir os caminhos terrestres. E disse o noivo: olhai para mim, estou aqui, no alto. O teu reino é aqui, não é neste mundo, amada minha. Salmos 68, 32, 34. Depois, em outro momento, eu vi o juiz da Suprema Corte do Reino Celestial. E eu notei que um anjo com a espada tocou no meu cerebelo e me despertou do sono. Então, percebi que no quintal de minha casa havia mais 2 anjos, cujas asas se entrelaçavam. Eram 2 querubins, disse-me o Espírito Santo. Vi então a Arca da Aliança, e dela saiu uma escada de ouro. Hebreus 8. O anjo me direcionou a entrar dentro da Arca da Aliança, e minhas roupas estavam brancas e bordadas em ouro. As mangas dos vestidos eram largas, sendo o vestido longo e rodado. Uma tiara de ouro e pedras preciosas estava em minha cabeça. De dentro da arca tem uma saída para outra repartição, e ao dirigir-me para lá, fui conduzida instantaneamente para o interior de um transparente martelo usado pelo juiz da Suprema Corte do Reino Celestial, Deus. Perguntei o porquê de eu ter sido colocada ali dentro. Percebi então um grande papel oficial escrito em hebraico celestial. O juiz bateu o martelo no papel, selando com dizeres celestiais em ouro: o selo da segurança do reino. Então ouvi o Espírito Santo dizer ao meu espírito, em nome de Jesus, através do anjo Gabriel: o que é que fez? Eu vejo novamente um trono de ouro com um rolo, cujo fio que o envolve como laço é de ouro. E disse-me o anjo Gabriel: este trono de ouro é o da noiva. Ele passará pelas igrejas da terra, as quais o Rei Jesus designar. Para que a noiva se assente, ela deverá ter peso e medida adequada, não podendo ter gordura e nem ser muito magra. Pesados serão na balança. Apocalipse 3, 14, 22. E disse-me o Senhor: os meus filhos que lerem esta carta e guardarem no coração,
estão aptos a entrarem no reino. Muitos líderes e mesmo membros das igrejas cuspirão, rasgarão, mancharão e até mesmo lançarão fora esta carta. Digo que a sentença do juiz supremo será batida com martelo. Tirarei o seu candelabro do lugar dele. Apocalipse 2, 4, 5. E quanto aos que creem, dispensarei os meus tesouros escondidos. Hebreus 4, 12, 13. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, 3. Disse o noivo: minha amada noiva fiel, você se deliciará e se alegrará do vinho do meu espírito. Será revestida de alvas vestiduras reais. E eu direi: minha amada, e tu, noiva, dirás: amado meu, que alegria me encontrar em teus braços. O teu calor me afaga, o teu respirar me renova. Não posso viver sem ti. E disse o noivo filho, o Pai e o Espírito Santo: a noiva fiel, filhos escolhidos, ao guardarem essa carta no coração, receberão o selo de segurança real. Efésios 4:30, Apocalipse 7, 2, 3. Neste momento, um anjo me entregou uma rosa vermelha, gotejada de orvalho em tons de ouro. Ao cheirá-la, senti o perfume do noivo. Este perfume é gotejado com orvalho da manhã, em tons de ouro. E saberá a noiva que se trata do presente do noivo, disse-me o Senhor. Ouvi também louvores celestiais. Eram canções do noivo para a noiva, vindos da própria rosa. Assim disse o noivo: minha amada, como és formosa! Como és formosa entre as mais belas! Te aguardo, te espero para passearmos pelo imenso jardim do Palácio Real. Te contemplo, amada minha. És minha preciosidade. Te amo, amada minha. Venha ver o palácio que preparei para ti. Entre todos, o teu é o mais belo. Estarei contigo. Imensamente almejo desposá-la. Venha, minha rainha, aos aposentos do teu amado. Te cobrirei do meu tesouro, te afagarei entre os meus braços. Mostrar-te-ei o meu reino. Passearás pelas províncias do reino, e o oculto te será revelado. Prepara-te. Presenciei, então, anjos de branco com tochas acesas e incensos, dos quais saíam fumaça de adoração. Eles se posicionaram ao meu redor. O noivo dançava comigo. Meus sapatos eram de ouro. Quanto a majestade! Pedras preciosas em minha vestes. Vivo eu, disse o Senhor, que todos estes te vestirás como do adorno e te cingirás deles como noiva. Isaías 49, 18b. Também recebi a revelação sobre o pão ungido. Diz assim: a igreja que comer do pão ungido, palavra revelada, é a noiva que irá subir. Os anjos já foram enviados para ceifar. Eis que o trigo já está maduro, e os verdes rapidamente amadurecerão pelo sol da justiça. Também pude contemplar homens anjos cefeiros. E eu vi anjos de branco colhendo o trigo maduro e o joio sendo queimado. Tratava-se de homens cefeiros na virtude de anjos mensageiros de Deus, enviado à terra com missão especial, inclusive o tocar de trombetas, nesse caso o chofar, cujo som tem respaldo no mundo espiritual. E o povo de Deus entenderá esse mistério. O exército do céu e da terra, anjos de Deus, atuarão em conjunto no fins do tempo. Mateus 11, 7, 14, Gálatas 4, 14, Apocalipse 3, 14. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Atos 6, 15. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabem, hospedarão anjos. Hebreus 13,
2. Também revelou-me o Senhor sobre a unção do chofar. Deus elegeu homens na virtude de anjos mensageiros, antes mesmo de serem gerados no ventre materno, para receberem unção de chofar e atuarem como anunciadores do reino de Deus. Jesus está voltando. Aleluias. Quando na vossa terra saídes à guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas. No dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas, nos princípios dos vossos meses, tocareis a trombeta sobre os vossos holocaustos, e eles vos serão por memorial diante do vosso Deus. Números 10, 9, 10. Nota: o toque do chofar significa voltar à origem. É completude, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quando a última trombeta for tocada, será anunciado o grande dia do Senhor, que reinará para todo sempre. O Apocalipse, ômega, consumação da obra de redenção, se explica no Gênesis, alfa, origem. E em Gênesis, o homem comeu do fruto do bem e do mal, enquanto no Apocalipse, os eleitos comerão do fruto da árvore da vida. Aleluias. Disse ainda o Senhor: amada noiva, atentai para o toque da trombeta, o chofar. Eis aí o anúncio de que se aproxima o reino de Deus. Apocalipse 19, 6. Eis que os meus eleitos, dos 4 cantos da terra, ouvirão o som da trombeta e se ajuntarão em adoração e louvor. E toda a terra se encherá da minha glória. Vigiai, sacerdotes meus, não sejais meninos em fazer aliança, pois eis que o exército inimigo tem criado estratégias mirabolantes e terríveis para se infiltrar. Audaciosos movimentos religiosos têm surgido, mas não procedem de mim. Aos fiéis concederei o meu selo, Efésios 4:10. E atentos, estrategicamente, não farão alianças com o inimigo. Vida em santificação diante do altar é o que eu quero. Exército do céu já tem enviado, sob o comando do arcanjo Miguel, para lutar juntamente com o meu exército da terra contra o poder hierárquico das trevas na terra e nos ares. Autoridade em nome de Jesus tenho dado a vós, para tocardes com vossas mãos os enfermos e serem curados, para que os cegos vejam, os mudos falem, os cativos sejam libertos em níveis de corpo, alma e espírito. Não se trata de apenas cura física, o corpo, pois a muitos já permito e permitirei ver a luta, guerra e libertação no mundo espiritual. Isaías 61. Obterão visão de águia, pois a estes concederei unção diretas do trono, a unção dos 4 seres viventes, dissertados mais à frente. E muitos outros sinais sobrenaturais concederei como forma de combater os sinais enganosos do poder maligno das trevas. Atentai para o exército da estrela de Davi. Eis que os designei para lutar nos últimos tempos contra as artimanhas de nova era. Muitos mistérios serão revelados a este respeito. Atentai, profetas meus. Atentai, guerreiros do reino da luz. Sede valente, pois já tende em vossos corações a suprema estrela de Davi, que é Jesus Cristo. E o brilho da estrela de Davi anula a estrela não davídica de Satanás, lançada nos símbolos da nova era, como forma de levar até muitos inocentes a compactuar, usando tais símbolos da moda. Combatei, prepara-te para guerras maiores, amada noiva, até que esteja prontas a subir e desfrutar do reino celestial. Nota: o brilho das estrelas de Davi, disse-me o Espírito Santo, cegam os demônios, causando perturbações. Elas existem em diversos tamanhos, hierarquicamente falando, têm linguagem celestial e podem se comunicar entre si, além de se entrelaçarem para formar paredes, tetos, tapetes, a fim de dar proteção aos filhos de Deus. E muitos guerreiros de Deus na terra receberão na palma das mãos o selo da estrela de Davi.
lançarão como arma de guerra e proteção, direcionado pelo Espírito Santo. E disse o noivo: a noiva amada reconhecerá o seu povo, que é o meu povo peculiar, através dos louvores, forma de adoração e de libertação dispensada, através da alegria direcionada pelo Espírito Santo. Considerei observação. A estrela de Davi é um símbolo que Davi usava em seu escudo. Seus inimigos, ao verem de longe seu escudo, o identificavam e temiam. O desenho é composto por 2 triângulos, um apontado para cima e outro para baixo, conforme a observação de alguns. O primeiro triângulo aponta para tudo que é espiritual e o segundo para tudo que é secular e terreno, buscando unir o que é secular e terreno ao que é divino. Fonte: livro Riquezas de Israel, 2006, pastor André Ricardo, Maiuaçu, Minas Gerais. Aleluias, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias.